Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será o verbete colonialismo da Stanford Enciclopédia de Filosofia. Nós vamos ler somente as partes iniciais do verbete, que diz respeito à introdução, a uma definição muito leve, segundo a ótica inglesa, né? E o direito natural e os descobrimentos. Nós estamos trazendo esse assunto mais uma vez à baila, e na minha página, no site do Medium, eu tenho vários pequenos artigos onde abordo essa temática. Aliás, o programa Culturas e Identidades iniciou-se em 2014 com uma discussão que durou 3 meses, foram 3 meses de aulas contínuas sobre a ideia de que o Brasil não havia sido colônia de Portugal. Até hoje nós discutimos muito isso, né? Há uma série de livros que vão tratar disso, sobretudo no caso da historiografia brasileira. A gente vai ter o Manuel Bonfim e o Caio Prado Júnior, que vão pioneiramente, digamos assim, assentar essas bases, né, dentro do século XX. No século XIX, esse argumento de que o Brasil era colônia de Portugal, embora aplicado num contexto diferente, né, daquilo que a historiografia vai utilizar, tem diferenças, evidentemente. Quem inventa no sentido de fabricar, no sentido de fraude mesmo, em razão de uma disputa política, são setores do liberalismo maçônico e, sobretudo, no caso brasileiro, foi José Bonifácio que escreveu numa carta que Dom Pedro I, ainda na condição de príncipe regente, manda Dom Pedro, ainda na condição de príncipe regente, manda para o seu pai, Dom João VI, para o rei, o argumento de que o Brasil tinha sido colônia de Portugal. Então, em termos de documentação oficial, é a primeira vez, né, que nós temos isso. Ora, uma das grandes questões, entre outras coisas, que eu tenho, depois de, do início do programa Culturas e Identidades, eu tenho também um curso chamado O Brasil Não Foi Colônia, onde a gente coloca algumas dessas perspectivas, né? E já fiz vários seminários, vários programas, a gente vem reiteradamente tocando nesse assunto, porque é um tema muito importante. No século XX, 2 irmãos historiadores, Manuel Rodrigues Ferreira e Tito Livre Ferreira, fizeram, juntamente com outros historiadores e intelectuais brasileiros, um projeto, ainda na década de 40, 50, um projeto de pesquisa bastante volumoso, onde eles analisaram mais de 150 mil documentos. Eu vou repetir o número: 150 mil documentos. E nesses documentos, essa equipe, que levou muitos anos fazendo isso, afirmou tacitamente que, em termos político, jurídico, administrativo, o Brasil nunca foi colônia de Portugal, né? Essa argumentação, ela surge com José Bonifácio nessa carta, e ela deita raiz, e até hoje ela é usada para legitimar desmandos, né, e
e abusos dentro da interpretação histórica. Ora, a palavra colônia, portanto, quando Zé Bonifácio vem com essa designação, qual é a origem dela? Uma vez que ela não pertence à tradição portuguesa. Ela é de origem anglo-saxã, né? De onde esse verbete da enciclopédia de Stanford, de filosofia, tratar sobre isso, e é sobre isso que eu quero ler hoje, né? Portanto, aquilo que o inglês designa como colônia, colonialismo, colono, não tem nenhuma relação com aquilo que em Portugal se chama povoar, povo e povoamento. Mesmo nos dicionários de língua portuguesa, a primeira vez em que a palavra colônia aparece é no dicionário do padre Rafael Blutot. E neste dicionário, a palavra colônia aparece com o sentido de lavrar a terra. Portanto, não com o sentido de submissão política administrativa. Portanto, a maçonaria, José Bonifácio, no caso, quando traz para dentro da discussão, para legitimar a independência brasileira, essa perspectiva, ela é uma fraude sob todos os aspectos, né? E é uma fraude que funcionou. O fato de não se discutir mais isso, quer dizer, em que momento essa história apareceu na história brasileira. Embora nos circuitos acadêmicos internacionais o termo colônia, colonialismo, tem sido rediscutido. A Espanha tem discutido muito isso, curiosamente. Portugal não, né? No Brasil nem se fala. Bem, vamos lá. Por esse texto aqui, vocês verão como é o pensamento inglês, né? Para quem conhece, e para quem conhece o pensamento português. Mas fica aí a dica. O colonialismo é uma prática de dominação que envolve a subjugação de um povo a outro. Veja, eu não vou fazer muitos à parte, senão a gente não consegue terminar o texto. O texto é grosso do verbete, portanto eu vou pegar somente os trechos iniciais, né? Aqui nós já temos a grande discussão. O colonialismo é uma prática de dominação que envolve a subjugação de um povo. E é uma prática de dominação militar. Ele vai desenvolver isso aqui um pouco mais adiante, mas essa realidade nunca fez parte da realidade portuguesa. Então vamos lá. O colonialismo é uma prática de dominação que envolve a subjugação de um povo a outro. Uma das dificuldades na definição do colonialismo é distingui-lo do imperialismo, dois conceitos frequentemente tratados como sinônimos. Como o colonialismo, o imperialismo também envolve controle político e econômico sobre um território dependente. A etimologia de cada termo, no entanto, fornece algumas pistas sobre como eles diferem. O termo colônia vem da palavra latina colonus, que significa agricultor. Essa raiz informa que a prática do colonialismo geralmente envolvia a transferência de uma população para um novo território, onde passavam a viver como colonos permanentes, mantendo a lealdade política ao país de origem. O imperialismo, por outro lado, vem do termo latino imperium, significando comando. Assim, o termo imperialismo chama a atenção para a maneira como um país exerce poder sobre o outro, seja por meio de assentamentos, soberania ou mecanismos indiretos de controle. A legitimidade do colonialismo tem sido uma preocupação de longa data para os filósofos políticos e morais na tradição ocidental. Pelo menos desde as Cruzadas e a conquista das Américas, os teóricos políticos têm lutado com a dificuldade de conciliar ideias sobre justiça e direito natural com a prática da soberania europeia sobre os povos não ocidentais. No século XIX,
A tensão entre o pensamento liberal e a prática colonial tornou-se particularmente aguda à medida que o domínio da Europa sobre o resto do mundo atingiu seu auge. Ironicamente, no mesmo período em que a maioria dos filósofos políticos começou a defender os princípios do universalismo e da igualdade, os mesmos indivíduos ainda defendiam a legitimidade do colonialismo e do imperialismo. Uma maneira de reconciliar esses princípios aparentemente opostos era o argumento conhecido como missão civilizatória. Aqui eu chamo a atenção que o verbete começa a criar uma crítica à atuação do pacto que havia entre o trono e o altar, entre a igreja e o Estado. O objetivo desta entrada é analisar a relação entre a teoria política ocidental e o projeto do colonialismo. Depois de fornecer uma discussão mais aprofundada do conceito do colonialismo, esta entrada explicará como os pensadores europeus justificaram, legitimaram e desafiaram o domínio político. A terceira seção encontra-se no liberalismo e a quarta seção discute brevemente a tradição marxista, incluindo a própria defesa de Marx do colonialismo britânico na Índia e os escritos anti-imperialistas de Lenin. A quinta seção fornece uma introdução à teoria pós-colonial contemporânea. Esta abordagem tem sido particularmente influente nos estudos literários, porque chama a atenção para as diversas maneiras pelas quais as subjetividades pós-coloniais são constituídas e resistidas por práticas discursivas. A seção final apresentará uma crítica indígena ao colonialismo de colonização, que surge como uma resposta às práticas coloniais de dominação e desapropriação de terras, dos costumes e da história tradicional, e às teorias pós-coloniais do universalismo. O objetivo da entrada é fornecer uma visão geral da vasta e complexa literatura que explora as questões teóricas emergentes da experiência da colonização europeia. Portanto, nós vamos ficar somente com as entradas iniciais. Tá? Bem, mas isso é para dizer que o verbete é extenso. Tem várias páginas. E definição e esboço. O colonialismo não é um fenômeno moderno. A história mundial está cheia de exemplos de uma sociedade que se expande gradualmente ao incorporar território adjacente e estabelecer seu povo em território recém-conquistado. Os gregos antigos criaram colônias, assim como os romanos, os mouros e os otomanos, para citar apenas alguns dos exemplos mais famosos. O colonialismo, então, não se restringe a um tempo ou lugar específico. No entanto, no século XVI, o colonialismo mudou decisivamente devido aos desenvolvimentos tecnológicos em navegação, que começaram a conectar partes mais remotas do mundo. Navios rápidos permitiram alcançar pontos distantes e manter laços estreitos entre o centro e as colônias. Portanto, o moderno projeto colonial europeu surgiu quando se tornou possível mover um grande número de pessoas através do oceano e manter a soberania política, apesar da dispersão geográfica. Esta entrada usa o termo colonialismo para descrever o processo de colonização europeia e controle político sobre o resto do mundo, incluindo as Américas, a Austrália e as partes da África e da Ásia. O verbete aqui já começa com uma grande maldade, evidentemente. Ou com uma visão inglesa. Não cita que o projeto dos descobrimentos marítimos, que é fundamentalmente português, a Espanha nada tem a ver com isso, a Espanha vem na esteira do projeto, e, sobretudo, no que diz respeito ao desenvolvimento da avançadíssima tecnologia que criou caravelas, naus, o sistema de embarcação de velas. Isso foi um feito exclusivamente da coroa portuguesa. Novamente, a Espanha veio a reboque desse processo. E nesse projeto não havia
em nenhum momento, essa ideia puramente mercantilista, como quer dizer o verbete. Mas continuemos. A dificuldade de definir o colonialismo decorre do fato de que o termo é frequentemente usado como sinônimo de imperialismo. Tanto o colonialismo quanto o imperialismo eram formas de conquista que deveriam beneficiar a Europa econômica e estrategicamente. O termo colonialismo é frequentemente usado para descrever os assentamentos da América do Norte, Austrália, Nova Zelândia, Argélia e Brasil, lugares que eram controlados por uma grande população de residentes europeus permanentes. O termo imperialismo geralmente descreve casos em que um governo estrangeiro administra um território sem assentamentos significativos. Exemplos típicos incluem a disputa pela África no final do século XIX e o domínio americano das Filipinas e Porto Rico. A distinção entre os dois, no entanto, não é totalmente consistente na literatura. Alguns estudiosos distinguem entre colônias para assentamento e colônias para exploração econômica. Outros usam o termo colonialismo para descrever dependências que são diretamente governadas por uma nação estrangeira e contrastam isso com o imperialismo que envolve formas indiretas de dominação. Ora, o verbete aqui não coloca que quem introduz essa terminologia colônia de exploração e colônia de povoamento é Stuart Mill, né, na obra dele. E ele, quando faz, ele o faz tendo em perspectiva uma relação muito particular, que é uma relação da Inglaterra com os Estados Unidos. Né? Portanto, aquilo que ele coloca focado ali. Ele não universaliza. Depois o conceito é universalizado. Né? Então aqui novamente o verbete, que é o verbete de Stanford, né? É não só tendencioso, bem como abusivo. Ele trata a ideia do colonialismo analisando os assentamentos da América do Norte, Austrália, Argélia, Brasil. E, de certa forma, quando ele coloca isso e faz um contraponto com o imperialismo, que foi profundamente britânico, porque a palavra imperialismo surge ligada ao Império Britânico, ele amacia as notas. Né? Continuando. A confusão sobre o significado do termo imperialismo reflete a maneira como o conceito mudou ao longo do tempo. Embora a palavra inglesa imperialismo não fosse comumente usada antes do século XIX, os elisabetanos já descreviam o Reino Unido como o Império Britânico. Quando a Grã-Bretanha começou a adquirir dependências no exterior, o conceito de império foi empregado com mais frequência. O imperialismo era entendido como um sistema de dominação militar e soberania sobre territórios. O trabalho diário do governo poderia ser exercido indiretamente por meio de assembleias locais ou governantes indígenas que prestavam homenagem, mas a soberania era dos britânicos. O afastamento desse entendimento tradicional do império foi influenciado pela análise leninista do imperialismo, como um sistema orientado para a exploração econômica. E aqui veja, Lenin está correto quando ele analisa a definição do imperialismo sobre o contexto britânico. Tá? Segundo Lenin, o imperialismo foi o resultado necessário e inevitável da lógica da acumulação no capitalismo tardio. Assim, para Lenin e os marxistas subsequentes, o imperialismo descreveu um estágio histórico do capitalismo, e não uma prática transhistórica de dominação política e militar. O impacto duradouro da abordagem marxista é aparente nos debates contemporâneos sobre o imperialismo americano, um termo que geralmente significa hegemonia econômica americana, independentemente de esse poder ser exercido direta ou indiretamente. Dada a dificuldade de distinguir consistentemente entre os dois termos,
essa entrada usará o colonialismo como um conceito amplo, que se refere ao projeto de dominação política europeia nos séculos XVI a XX, que terminou com os movimentos de libertação nacional da década de 1960. O pós-colonialismo será usado para descrever as lutas políticas e teóricas das sociedades que experimentaram a transição da dependência política para a soberania. Essa entrada usará o imperialismo como um termo amplo que se refere à dominação econômica, militar e política que é alcançada sem um acordo europeu permanente significativo. Segundo item, o direito natural e a era das descobertas. A conquista espanhola das Américas. Então veja, antes de iniciar, ele fala que a entrada vai usar o colonialismo como um conceito amplo que se refere ao projeto de dominação política europeia. Isso não é verdade. Ou é parcialmente verdade, uma verdade distorcida. Nessa entrada agora, do direito natural e a era das descobertas, ele vai falar sobre o papel, a relação que existe entre a Igreja e o Estado. E vai tecer críticas a esse papel. Mas esse era o papel real sobre o qual não se pode furtar. Não houve uma ocupação militar nas Américas, nem de Portugal, nem de Espanha. E a diferença entre a forma de povoamento de Portugal e de Espanha são ainda mais gritantes. O fato do indivíduo ser anti-eclesiástico, e ter um pensamento em que o Estado tem que ser laico, portanto não pode ser religioso, naquela altura o Estado era religioso. Havia uma conexão clara entre a Igreja e o Estado. Entretanto, também esta conexão em Portugal deu-se de uma forma que não era a mesma forma que se dava na Espanha. E o verbete da enciclopédia de Stanford passa simplesmente por cima, sumariamente, dessas diferenciações. A forma da coroa portuguesa agir e a forma da coroa espanhola agir não tem comparação entre uma e outra. As diferenças são realmente formidavelmente impressionantes. Bem, voltemos aqui. O direito natural e a era das descobertas. A conquista espanhola das Américas desencadeou um debate teológico, político e ético sobre o uso da força militar para adquirir controle sobre terras estrangeiras. Veja aonde o verbete vai. Esse debate ocorreu no âmbito de um discurso religioso que legitimava a conquista militar como forma de facilitar a conversão e a salvação dos povos indígenas. De onde o verbete de Stanford tirou isso, da história tanto da Espanha quanto de Portugal, eu queria saber. A ideia de uma missão civilizadora não foi de forma alguma a invenção dos britânicos do século XIX. Claro, a Inglaterra, a chamada Commonwealth, o grande império hoje, foi retirado as suas ideias matrizes do Império Português. A Inglaterra é um país de rapinagens imensas. Então a ideia de uma missão civilizadora não foi de forma alguma invenção dos britânicos do século XIX. Veja como o verbete de Stanford distorce as coisas. Embora a Inglaterra tenha usado a ideia de império e de missão civilizadora, a Inglaterra nunca agiu nem como Portugal, nem como Espanha. A Inglaterra nunca
levou o cristianismo, ou expandiu a cultura ocidental e cristã nas suas colônias. A Inglaterra nunca incorporou as tradições locais à sua cultura própria, como Portugal fez. A Espanha não fez, não. Os espanhóis agora querem dizer que fizeram. Não fizeram, não. Então, mesmo essa ideia de missão civilizadora que o verbete coloca, as diferenças são assintosas. Bem, continuando. Os conquistadores e colonos espanhóis justificaram explicitamente suas atividades nas Américas em termos de uma missão religiosa para levar o cristianismo aos povos nativos. As cruzadas deram um impulso inicial para o desenvolvimento de uma doutrina legal que racionalizasse a conquista e a posse de terras infiéis. Não foram as cruzadas que fizeram isso. Isso vem antes das cruzadas, e dizer que as cruzadas têm alguma coisa a ver com o projeto dos descobrimentos marítimos, realmente não há o que falar. Enquanto as cruzadas foram inicialmente enquadradas como guerras defensivas para recuperar terras cristãs que haviam sido conquistadas por não cristãos, as inovações teóricas resultantes tiveram um papel importante nas tentativas subsequentes de justificar a conquista das Américas. A alegação central era de que o mandato petrino de cuidar das almas do rebanho humano de Cristo exigia jurisdição papal sobre assuntos temporais e espirituais. E esse controle se estendia tanto aos não crentes quanto aos crentes. A conversão dos povos nativos, no entanto, não forneceu uma justificativa sem problemas para o projeto de conquista no exterior. A conquista espanhola das Américas estava ocorrendo durante um período de reforma, quando estudiosos humanistas da Igreja eram cada vez mais influenciados pelas teorias da lei natural de teólogos como São Tomás de Aquino. Segundo o Papa Inocêncio IV, a guerra não podia ser travada contra infiéis, e eles não podiam ser privados de suas propriedades simplesmente por causa de sua não crença. Sob a influência do tomismo, Inocêncio IV concluiu que a força era legítima apenas nos casos em que os infiéis violavam a lei natural. Os incrédulos tinham um domínio legítimo sobre si mesmo e sobre as suas propriedades, mas esse domínio era revogado se eles se mostrassem incapazes de se governar de acordo com os princípios que toda pessoa razoável reconheceria. Os espanhóis concluíram rapidamente que os hábitos dos nativos americanos, da nudez à falta de vontade de trabalhar e ao suposto canibalismo, demonstravam claramente sua incapacidade de reconhecer a lei natural. Esse relato dos costumes nativos foi usado para legitimar a escravização dos índios, que os colonos espanhóis insistiam que era a única maneira de ensinar-lhes a civilização e apresentá-los ao cristianismo. Alguns dos missionários espanhóis, enviados ao Novo Mundo, no entanto, notaram que a exploração brutal do trabalho escravo era generalizada, enquanto qualquer compromisso sério com a instituição religiosa estava ausente. Membros da ordem dominicana, em particular, notaram a hipocrisia de escravizar os índios por causa de sua suposta barbárie, enquanto praticavam uma forma de conquista, guerra e escravidão que reduziu a população indígena espanhola de 250 mil para 15 mil em 2 décadas de domínio espanhol. Dado o resultado genocida da civilização espanhola, eles começaram a questionar a ideia de uma missão civilizadora. Bartolomeu de las Casas e Francisco de Vitória foram 2 dos críticos mais influentes da prática colonial espanhola. Francisco de Vitória deu uma série de palestras sobre direitos indianos que aplicaram o tomismo à prática do domínio espanhol. Ele argumentou que todos os seres humanos compartilhavam a capacidade de racionalidade e têm direitos naturais que derivam dessa capacidade. A partir dessa premissa, ele deduziu que a decisão papal
de conceder o título da Espanha às Américas era ilegítima. Ao contrário da posição do Papa Inocêncio IV, Victoria argumentou que nem o Papa nem os espanhóis poderiam subjugar os índios a fim de punir violações da lei natural, como fornicação ou adultério. Ele observou que o Papa não tinha o direito de fazer guerra aos cristãos e tomar suas propriedades simplesmente porque eles eram fornicadores ou ladrões. Se fosse esse o caso, nenhum domínio do rei europeu estaria seguro. Além disso, de acordo com Vitória, o Papa e os governantes cristãos, agindo sob seu mandato, tinham ainda menos direito de impor leis contra os incrédulos, porque estavam fora da comunidade cristã. Eu quero aqui chamar a atenção para uma coisa. O verbete cita mais a Espanha do que Portugal. Há uma guerra, uma disputa clássica entre a Inglaterra e a Espanha, para quem desconhece, né? Isso é muito antigo. Voltando, apesar dessa crítica fortemente formulada aos modos dominantes de justificar a conquista espanhola, Vitória concluiu que o uso da força no Novo Mundo era legítimo quando as comunidades indianas violavam a lei das nações, um conjunto de princípios derivados da razão e, portanto, universalmente vinculativos. Então veja aqui, apesar da crítica de Francisco de Vitória, ele admite o uso da força, né, quando os indígenas ou os gentios violavam as leis das nações. Quais leis das nações? Isso não poderia ser aplicado também naquela época, né, naquele contexto. Portanto, sobre essa perspectiva, ele faz uma crítica interessante, bem fundamentada, mas ao admitir o uso da força, ele lança mão também de algo que não poderia ser enquadrado para o contexto americano, né, das Américas. Voltando, a princípio pode parecer contraditório que a suposta violação dos índios à lei natural não justificasse a conquista. Mas a violação da lei das nações, ela própria é derivada da lei natural. Vitória enfatiza que a lei das nações é vinculativa porque existe um consenso suficientemente claro da maior parte do mundo inteiro e porque os princípios beneficiam o bem comum de todos. Essa distinção parece basear no pressuposto de que outros princípios geralmente associados à lei natural, como as proibições de adultério e idolatria, afetam apenas aqueles que consentem com as práticas, enquanto as violações da lei das nações, por exemplo, proibições de viagens pacíficas e comércio, têm consequências para quem não concorda. Logo, adultério e idolatria não têm consequência para quem não concorda com tais práticas. Por fim, o entendimento de Vitória sobre a lei das nações o levou a defender a prática do colonialismo espanhol, embora ele enfatizasse que a guerra deveria se limitar às medidas necessárias para atingir os objetivos legítimos do comércio pacífico e do trabalho missionário. Só por isso aqui nós já vemos que há uma distinção grande dentro da coroa espanhola para a coroa portuguesa. Dentro da crítica de Vitória à legalidade e moralidade do colonialismo espanhol, havia uma racionalização para a conquista, embora restritiva. Para finalizar agora, eu vou passar a leitura das palavras liberalismo e império, para a gente encerrar. A legitimidade do colonialismo também foi um tópico de debates. Então veja, o que ele faz na ideia de colonialismo? Ele mistura tudo, né? Mistura Portugal, mistura Espanha, mistura Inglaterra, mistura tudo. É espantoso. Eu, quando li esse verbete de Stanford, que me foi encaminhado por uma amiga,
Eu fiquei impressionado, porque nós estamos falando de Stanford, né? Ora, liberalismo e império. A legitimidade do colonialismo também foi um tópico de debate entre os filósofos franceses, alemães e britânicos nos séculos XVIII e XIX. Pensadores iluministas como Kant, Smith e Diderot criticaram a barbárie do colonialismo e desafiaram a ideia de que os europeus tinham a obrigação de civilizar o resto do mundo. A princípio, pode parecer relativamente óbvio que os pensadores do iluminismo desenvolvam uma crítica ao colonialismo. O sistema de dominação colonial, que envolveu alguma combinação de escravidão, trabalho forçado quase feudal ou expropriação de propriedades, é antitético ao princípio básico do iluminismo, de que cada indivíduo é capaz de raciocinar e autogovernar. A ascensão da teoria política anticolonial, no entanto, exigiu mais do que uma ética universalista que reconheceu a humanidade compartilhada de todas as pessoas. Como sugerido acima, o universalismo do tomismo provou ser uma base relativamente fraca para criticar o colonialismo. Isso conforme o entendimento dado pelo Vittório. Dada a tensão entre o universalismo abstrato da lei natural e as práticas culturais reais dos povos indígenas, foi fácil interpretar a diferença nativa como evidência da violação da lei natural. Aquela questão da prática cultural também tem a ver com Rousseau, que é a teoria do bom selvagem, né? Por sua vez, isso se tornou uma justificativa para a exploração. Diderot, de quem Rousseau era muito amigo, foi um dos críticos mais fortes da colonização europeia. Em suas contribuições à história dos deuses indígenas de Reinal, ele desafia a visão de que os povos indígenas se beneficiam da civilização europeia e argumenta que os colonos europeus são os não civilizados. Ele afirma que a cultura, o caráter nacional, ajuda a inculcar a moralidade e reforça as normas de respeito, mas essas normas tendem a se dissipar quando o indivíduo está longe de seu país de origem. Segundo Diderot, os impérios coloniais frequentemente se tornam locais de extrema brutalidade, porque os colonos estão distantes de instituições legais e sanções informais, e isso enfraquece os hábitos de restrição, expondo todo o instinto natural de violência do homem natural. Diderot também desafia as justificativas dominantes do colonialismo europeu. Embora ele conceda que seja legítimo colonizar uma área não habitada, ele insiste que comerciantes e exploradores estrangeiros não têm direito de acesso a terras totalmente habitadas. Isso é importante porque o direito ao comércio, entendido como não apenas o comércio, mas também o trabalho e a exploração missionária, foi usado como justificativa para a colonização pelos pensadores espanhóis nos séculos XVI e XVII. Ora, isso aqui que o verbete está colocando era exatamente a distinção que Portugal fazia, legalmente. Né? Quer dizer, você não pode povoar áreas que já são povoadas. Isso não se deu somente com o Brasil, não. Isso era a prática da coroa portuguesa. Né? Portanto, aquilo que o verbete usa como a grande justificativa do iluminismo, a coroa portuguesa praticava séculos antes do iluminismo. E eles simplesmente passaram batido em cima dessa informação. Tornou-se o problema dessa abordagem a conclusão de Vitória de que um povo indígena não poderia impedir a ação de comerciantes e missionários pacíficos sem violar a lei das nações. Se os povos nativos resistissem a essas incursões, os espanhóis poderiam legitimamente travar a guerra e conquistar seu território.
Diderot desafia especificamente essa visão, observando que os comerciantes europeus se mostraram perigosos como convidados. Antes que os pensadores da Iluminação pudessem articular uma crítica convincente ao colonialismo, eles precisavam reconhecer a importância da cultura e a possibilidade do pluralismo cultural. A alegação de que todos os indivíduos são igualmente dignos de dignidade e o respeito era uma base necessária, mas não suficiente, para o pensamento anti-imperialista. Eles também tiveram que reconhecer que a tendência de desenvolver diversas instituições, narrativas e práticas estéticas era uma capacidade humana essencial. O que seria hoje chamado cultura captura a ideia de que a humanidade dos seres humanos se expressa nas práticas distintas que eles adotam como soluções para os desafios da existência. O trabalho de anti-imperialistas e iluministas como Diderot e Kant reflete sua luta com a tensão entre conceitos universalistas, como os direitos humanos, e as realidades do pluralismo cultural. O paradoxo do anti-imperialismo iluminista é que a dignidade humana é entendida como enraizada na capacidade humana universal da razão. No entanto, quando as pessoas se envolvem em práticas culturais desconhecidas ou perturbadoras para o observador europeu, parecem irracionais e, portanto, não merecem reconhecimento e respeito. Isso não se aplica em absoluto. Nada do que ele está falando aqui se aplica a Portugal. Em outras palavras, ele enfatizou que todos os seres humanos compartilhem desejos semelhantes para criar regras de conduta viáveis que permitam que modos particulares de vida floresçam sem criarem injustiças e crueldades severas. Existem infinitas variedades de soluções para os desafios colocados pela existência humana. Todas as sociedades precisam encontrar uma maneira de equilibrar o egoísmo e a sociabilidade individual e superar as adversidades decorrentes do ambiente físico. Nesta perspectiva, a própria cultura, e não a racionalidade, é a capacidade humana universal. Ao contrário de muitos outros filósofos políticos dos séculos XVIII e XIX, Diderot não assumiu que as sociedades não ocidentais eram necessariamente primitivas. Por exemplo, falta de organização política e social. Nem assumiu que as formas mais complexas de organização social eram necessariamente superiores. Uma das questões-chave que distinguia os críticos dos defensores do colonialismo e do imperialismo era a sua visão de relação entre cultura, história e progresso. Muitos dos filósofos influentes que estiveram na França e na Inglaterra nos séculos XVIII e XIX assimilaram alguma versão da abordagem de desenvolvimento da história associada ao iluminismo escocês. De acordo com a teoria dos estágios do desenvolvimento histórico, todas as sociedades passaram naturalmente da caça ao pastoreio, à agricultura, ao comércio, um processo de desenvolvimento que acompanhou simultaneamente um arco cultural de selvageria, barbárie e civilização. Civilização não era apenas um marcador de melhoria material, mas também um julgamento normativo sobre o progresso moral da sociedade. A linguagem da civilização, selvageria e barbárie é difundida em escritores tão diversos quanto Edmund Burke, Karl Marx e John Stuart Mill. Seria, portanto, incorreto concluir que uma teoria da história do desenvolvimento é distinta da tradição liberal. No entanto, dado que figuras do iluminismo escocês, como Ferguson e Smith, estavam entre os seus principais expositores, ele está fortemente associado ao liberalismo. O próprio Smith se opôs ao imperialismo por razões econômicas. Ele achava que as relações de dependência entre metrópole e periferia distorciam os mecanismos de mercado autorreguláveis e temia que o custo do domínio militar fosse oneroso para os contribuintes. A ideia de que a civilização é o culminar de um processo de um desenvolvimento histórico, no entanto, mostrou-se útil para justificar o imperialismo. De acordo com o Dai Mehta,
O imperialismo liberal foi o produto da interação entre universalismo e história do desenvolvimento, e dará no totalitarismo. Uma doutrina central do liberalismo sustenta que todos os indivíduos compartilham uma capacidade de razão e autogoverno. A teoria da história do desenvolvimento, no entanto, modifica esse universalismo com a noção de que essas capacidades só emergem em certo estágio de civilização. Por exemplo, de acordo com John Stuart Mill, os selvagens não têm capacidade de autogoverno por causa do seu excessivo amor à liberdade. Servos, escravos e camponeses, em sociedades bárbaras, por outro lado, podem ser tão educados em obediência que sua capacidade de racionalidade é sufocada. Somente a sociedade comercial produz as condições materiais e culturais que permitem aos indivíduos realizar seu potencial de liberdade e autogoverno. Segundo essa lógica, sociedades civilizadas como a Grã-Bretanha estão agindo no interesse de povos menos desenvolvidos, governando-os. O imperialismo, dessa perspectiva, não é primariamente uma forma de dominação política e exploração econômica, mas sim uma prática paternalista do governo que exporta a civilização e, por conseguinte, modernização, a fim de promover a melhoria dos povos nativos. O governo despótico, Stuart Mill não usa esse termo, é um meio para o fim da melhoria e, finalmente, o autogoverno, que é uma modernização, a fim de promover a melhoria dos povos nativos. Stuart Mill, veja que nós temos aqui uma defesa absoluta do imperialismo inglês. Isso não tem nenhuma relação com a história de Portugal. E nem tampouco da Espanha. Mill, funcionário de longa data da Companhia Britânica das Índias Orientais. Basta ver o que essa companhia fez com a Índia depois. E o que eles fizeram com a China. Reconheceu que o governo despótico de um povo estrangeiro poderia levar à injustiça e à exploração econômica. Esses abusos, se não forem controlados, podem minar a legitimidade e eficácia do projeto imperial. Em Considerações sobre o Governo Representativo, Mill identifica 4 razões pelas quais povos estrangeiros, por exemplo europeus, não são adequados para governar colônias. Primeiro, é improvável que os políticos estrangeiros tenham conhecimento das condições locais necessárias para resolver efetivamente os problemas das políticas públicas. Segundo, dadas as diferenças culturais, linguísticas e muitas vezes religiosas entre colonizadores e colonizados, é improvável que os colonizadores simpatizem com os povos nativos e provavelmente ajam tiranicamente. Terceiro, mesmo que os colonizadores realmente tentem tratar os povos nativos de maneira justa, sua tendência natural de simpatizar com semelhantes a si mesmo provavelmente levaria a um julgamento distorcido em casos de conflito. Finalmente, de acordo com Mill, colonos e comerciantes vão para o exterior para adquirir riqueza com pouco esforço ou risco, o que significa que sua atividade econômica geralmente explora o país colonizado em vez de desenvolvê-lo. Esses argumentos ecoam pontos apontados nos volumosos escritos de Edmund Burke, que atacam o governo inadequado na Índia, principalmente o famoso discurso de Burke sobre o projeto de lei da Índia Oriental, de Fox. Bem, nós vamos ficando por aqui, o verbete continua, como eu disse, ele é um verbete muito amplo, mas por aqui nós vemos, portanto, que o esforço que a Enciclopédia de Filosofia de Stanford faz para trazer esse tema à discussão é sui generis, não é? Porque o texto não tem o menor cuidado ao misturar coisas, textos, contextos, leituras, povos, situações. A Inglaterra é um país protestante.
Portugal e Espanha são países católicos. Bastava isto para entender que você não tem como misturar uma cultura cristã com uma cultura católica, romana, com uma cultura protestante. As visões são antagônicas. Realmente são antagônicas. De modo que o verbete vale a pena ser lido como um caso de estudo. E repito, o peso do verbete é o que me levou dado que vem de Stanford, é o que me levou a trazer esse assunto aqui, exatamente por isso. É uma grande universidade que norteia as pesquisas que são desenvolvidas sobre a temática. E o tema do colonialismo está em voga novamente. No mundo inteiro está sendo discutido, mesmo no Brasil. Bem, nós vamos ficando por aqui e até a próxima semana.